Fala aí, terceira série do ensino médio, professor Rodrigo Alberoni, aqui presente para mais uma videoaula exclusiva para vocês. O assunto de hoje é a teoria do conhecimento de John Locke. Quando vocês eram alunos do segundo ano do ensino médio, vocês estudaram a teoria política de John Locke. John Locke era um contratualista, defensor dos direitos naturais do homem. Todos os homens nascem iguais, têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. John Locke é o pai do liberalismo político. Mas hoje não vamos falar de teoria política, vamos falar de filosofia do conhecimento, teoria do conhecimento, segundo John Locke. John Locke, ele aborda o conhecimento humano através de uma visão empirista, ou seja, uma proposta empirista acerca do conhecimento e do saber humano. Então, para John Locke, o conhecimento obtido pelos homens está ligado diretamente à experiência, aos sentidos e como a nossa razão lida com isso. Então, Locke ele não está deixando a razão de lado, mas ele diz que o conhecimento não é possível de ser adquirido apenas pela razão, apenas no campo das ideias, e sim da junção da sensação, da experiência do mundo sensível com o entendimento através da razão. Bacana? Então, meus amores, o Locke, em 1689, ele escreve um livro, Ensaio acerca do entendimento humano. E a primeira questão que eu chamo aqui para vocês, né, que eu abro aí um parênteses na nossa aula, é para falar desse título aqui, olha como ele inicia, ensaio. Por que um ensaio? Porque o Locke ele não quer impor uma verdade, ele não quer que o leitor fique numa posição de submissão, ele quer que o leitor participe do debate em relação ao conhecimento, à ontologia, ao entendimento do ser, da sua existência, e que debata com ele esse quesito. Então a ideia de ensaio é uma ideia de convite, ele está falando, vem comigo, vamos tentar compreender quais são os limites do conhecimento humano. Leia comigo, debate, eu quero a sua opinião. É isso que Locke está fazendo. Então, por isso que ele coloca um ensaio, um convite acerca do entendimento humano. E logo no início dessa obra, você já percebe que o Locke vai bater em cima daqueles filósofos que defendiam, ou defendem até aquele momento, a ideia do inatismo das ideias. O que é esse inatismo das ideias? Quem defende o inatismo da ideia parte do princípio que nós, seres humanos, já nascemos com o conhecimento e que vamos, como a teoria da reminiscência de Platão afirma, relembrando esse conhecimento ao longo da nossa vida. Então, inatismo são ideias inatas, que já nascem com a gente. Locke é totalmente contrário a isso. Para ele, as ideias não nascem com a gente, são frutos da experiência de vida humana. Então, ele é um crítico ao inatismo das ideias. Então, a primeira pergunta é: como John Locke vai conseguir dissolver, excluir esse pensamento do inatismo das ideias? Então, o primeiro passo para ele é falar como o homem adquire conhecimento. Se para ele as ideias não são inatas, é adquirido ao longo da nossa vida, ele vai explicar filosoficamente como isso ocorre. E o primeiro passo é tentar entender como funciona a capacidade humana de adquirir conhecimento. Se eu não nasço com conhecimento, como é que eu adquiro esse conhecimento ao longo da minha vida? John Locke vai responder isso. John Locke vai falar o seguinte: esse processo de adquirir conhecimento está ligado a algo que é único no homem, que é a capacidade de entendimento do que está ao seu redor. O entendimento é a capacidade de observar, entender, compreender o mundo à nossa volta. Só que ele faz uma metáfora, ele compara esse entendimento com os olhos. Por quê? Os olhos são capazes de enxergar o mundo, mas não são capazes de enxergar a si mesmo. E o entendimento é assim. O entendimento é a capacidade única humana de compreender o mundo ao nosso redor. Só que a gente não consegue compreender o que é entendimento. Não é tão simples assim, por isso a comparação com os olhos. Então ele tem que destrinchar, resolver detalhe por detalhe de como se desenvolve o entendimento humano.
E por isso, ele vai rompendo com o inatismo das ideias. Ele diz o seguinte, as pessoas estão fazendo uma confusão entre capacidade e conteúdo. Para ele, a capacidade que todo homem tem de buscar conhecimento, de compreender a sua realidade, pelo menos em parte, isso sim é inato. Então todos nós nascemos com uma capacidade de compreensão do mundo ao nosso redor. Isso é inato para Locke. Já o conteúdo em relação a esse mundo, a parte aí do entendimento, esse sim é adquirido através das nossas experiências e análise dessas experiências. Então, para Locke, não é a ideia que é inata, é a capacidade humana de compreender o mundo que é inata. Todos nós nascemos com essa capacidade. Agora, o conhecimento, ele é fruto do conteúdo adquirido ao longo da nossa vida. Legal? Então, para acabar de vez com essa ideia do inatismo, ele fala o seguinte, olha, vamos olhar uma coisinha chamada de princípios práticos. Princípios práticos, né, é a regra moral da vida humana. Se nós já nascemos com ideias inatas, era para todos os indivíduos compartilharem da mesma moral. Compartilharem do mesmo senso de justiça, mesmo senso de verdade, mesmo senso de liberdade. Porque são ideias bem gerais, mas se você olha as diversas civilizações, diversas sociedades do mundo, eles compartilham do mesmo senso de justiça, moral, as mesmas leis. John Locke diz, não. Ele fala, como não participam, né, dessa mesma ideia, se o inatismo da ideia diz que nós já nascemos com esse conhecimento? Era para todos serem iguais, mas não são. Então John Locke começa aí a atacar através da regra moral esse inatismo das ideias. Beleza? Tem um exemplo bem claro aqui para vocês, né? Segundo a lógica do Locke. Imagina, né, que você está presenciando um assalto. Um indivíduo está armado, está assaltando alguém de forma bem violenta. E aí o seu senso de justiça diz o seguinte, olha, eu vou reagir a esse assalto e vou matar aquele indivíduo, porque ele está colocando em risco a vida do outro. Então o seu senso de justiça é, alguém está colocando a vida do outro em risco, então eu posso tirar a sua vida para proteger o outro. Porém, outro indivíduo vendo essa situação, ele pode pensar o seguinte, eu tenho que ligar para a polícia porque a polícia representa a lei e vai prender esse indivíduo. Ou seja, dois indivíduos que vivem na mesma sociedade com um pensamento, um senso de justiça completamente diferente. Bacana? Ou seja, John Locke diz o seguinte, se as ideias fossem inatas, eram para desses dois indivíduos pensarem iguais em relação à justiça. Eles pensaram diferente, porque isso tem a ver com a experiência, com a vivência de como eles entendem o mundo, tem a ver com o entendimento. Então, para John Locke, o inatismo das ideias não tem o menor sentido. Bacana? Para ele, as ideias são frutos da nossa experiência. Tá bom, professor, eu consegui entender esse lance aí. Então, como é que a gente adquire esse conhecimento através da experiência? Vamos lá, neném. É o seguinte. Primeiro ele diz, né, que esse processo de entendimento é um processo de formação da ideia. Né? A ideia está ligada com a sua ação direta em relação ao mundo sensível. Aquilo que você sente, toca, cheira. Bacana? Então ele diz que essa ideia ela pode estar ligada à sensação. Né? Você vai ter a sensação do quente, do frio, do úmido, do seco, do branco, da escuridão. Você vai adquirindo sensações ao longo da sua vida. Legal? E da reflexão. Reflexão é a capacidade de analisar racionalmente as sensações que você obteve. Então você está pensando, planejando, desejando e a partir disso a junção da ideia de sensação e de reflexão gera o que eles chamam de ideias simples. Processo de entendimento do mundo ao seu redor, de associação, né? De quando você encosta em algo quente, aquilo vai te queimar, vai te machucar. Isso tem a ver com a experiência. Você não nasce sabendo disso, você aprende através da sensação e depois de um processo de reflexão. Quando você vê um ferro de passar roupa ligado, você já aprendeu observando alguém ou por experiência própria que aquilo pode te queimar. Então, a partir de agora, você vai tocar naquele ferro? Não, você vai passar longe daquele ferro. Você adquiriu o conhecimento da sensação e da reflexão. Eles chamam isso de ideias simples. Um conjunto de ideias simples sendo acumuladas ao longo da sua vida se tornam ideias compostas. Você consegue fazer várias ligações diferentes de ideias, até determinado momento que você já domina esse mundo ao seu redor e você pode separar a ideia do objeto. Você não precisa ver o objeto para pensar nele ou compreender o discurso do outro. Se eu falo para você, comi uma maçã suculenta,
Através da sua abstração da ideia do objeto, você consegue pensar aí talvez numa maçã que seja linda, vermelha, lisinha e por dentro docinha, que faz creque quando você mastiga, porque isso tem a ver com as ideias compostas. Eu falo que eu escrevi no quadro usando uma caneta preta e azul, vocês não precisam enxergar essa caneta para imaginar como ela é. Você já tem uma ideia de uma caneta formada na mente de vocês, muito associada à experiência da ideia de sensação e reflexão que você aprendeu ao longo da sua vida, formando ideias compostas, abstratas. Você separou a ideia do objeto. Você consegue pensar no objeto sem vê-lo. Então, para John Locke, isso ocorre através da experiência. Se eu chegar para uma criança e falar de um objeto que ela nunca viu na vida, ela vai conseguir imaginar esse objeto? Não, porque ela não nasce com conhecimento, ela adquire através da experiência. Se eu chegar para uma criança com uma questão de lógica, ela não vai saber responder, porque ela não obteve experiência lógica ao longo da sua vida também. Então, John Locke diz, nós não nascemos com ideias inatas. O que é inato é a capacidade de compreender, a capacidade de aprender. O conteúdo, ele é adquirido, porque nós somos como uma tábula rasa, ou seja, como uma folha de papel em branco, um livro que será preenchido através das experiências e da análise racional reflexiva dessas mesmas experiências. Bacana, meus amores? E assim eu encerro com vocês a nossa aulinha sobre o John Locke. Agora você da frente do quadro, você pausa o vídeo, copia esse conteúdo no seu caderno porque ele vai cair na prova e é importante. Até a próxima, valeu, beijão, fui!